E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 25. Uma mensagem incrível, que diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe: feliz será aquele, diga comigo, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou, diga comigo, muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, repita comigo, a apresentar desculpas. Grave essa palavra, porque essa é uma palavra importante, uma palavra que deve ser levada muito a sério, a palavra desculpas, e não é um pedido de desculpas, não. São justificativas que não serão aceitas. Desculpas, historinhas, né? Como outro dia nós pregamos sobre isso, todo mundo tem uma historinha, porque não fez isso, porque não fez aquilo outro, porque não está fazendo. E às vezes até parece que essa historinha ela vai dar certo, ela vai encaixar, né? Ela vai ser aceita. Mas não é. Porque nós podemos contar a história que nós quisermos. O resultado vai dizer. Os resultados virão. E todo resultado é consequência de algo que a gente faz. De um plantio, de uma escolha, de uma decisão. Todo resultado. E isso, até a gente entender isso, até que realmente a gente entenda, né, até recentemente, quando eu falei sobre isso, eu ainda trouxe nessa mensagem, eu dei um testemunho, de tantos testemunhos que a gente acaba contando, com o propósito de ajudar, eu dei um testemunho de um irmão que eu tenho. E esse irmão, ele de alguma forma, ele tenta responsabilizar todos, e principalmente o meu pai, que é o pai dele, né? Nós somos filhos do mesmo pai, né? E um dia, ele apresentou um quadro da vida dele, como se ele fosse a única vítima do mundo e a única vítima dos erros, né? Porque eu também fui vítima dos erros do meu pai. Então, ele apresentou toda aquela coisa e eu disse assim: espera aí, você está se esquecendo que eu sou filho do mesmo pai. E você está se esquecendo que eu já disse para você que o que você passou, eu passei. E você está se esquecendo que eu já falei e te orientei pessoalmente o que eu tive que fazer
para estar onde eu estou. Então, me desculpe, nosso pai não é responsável pelos seus insucessos, é você. É você. Você é responsável. Até porque isso é um grande erro na vida. Porque nós podemos até ter sofrido algumas injustiças, algo que não merecemos, porém, o que vamos fazer? Que decisão? Quais são as escolhas? Quais são as atitudes que vamos tomar a partir dali? Nos prostrar, lamentar, chorar, nos vitimizar, nos fazer de vítima a vida toda e dizer: eu não tive apoio, eu não tive ajuda, eu não tive quem me apoiasse, eu não tive quem me ajudasse, eu não tive quem me desse um empurrão, eu não tive, enfim, e aí a gente vai longe, né, nos fazendo de vítima, nos vitimizando e cultivando um espírito de vitimismo que não vai nos tirar do lugar, que não vai nos levar a lugar algum. E aí, em algum momento, como eu disse, você pode ter sido injustiçado. Em algum momento você pode sofrer as consequências. Por exemplo, quando eu comecei, no início, quando garoto, sim, meus pais eram responsáveis. Meus pais tomavam as decisões por mim. Então, eles eram responsáveis pela minha vida, pelas decisões, porque muitas das decisões eram tomadas por eles mesmos. Mas e a partir do momento que eu comecei a tomar minhas decisões? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Chega um momento que você toma as suas próprias decisões. Ao momento que você faz as suas escolhas. E aí? Quem é o culpado agora? Porque ninguém é culpado de eu continuar fazendo escolhas erradas. Ninguém é culpado de eu me dedicar às coisas erradas. Então, para esse irmão, eu disse assim: opa, escuta. Seu pai é o meu pai, garoto. Viu? Somos filhos do mesmo pai. O que ele fez contigo, fez comigo. Inclusive, na fase que eu mais precisei dele, ele estava com a tua mãe. Tem mais essa. Quando eu mais precisei dele, numa fase delicada da minha vida, ele estava fazendo besteira com a tua mãe. Então, por favor, não adianta culpá-lo, porque hoje você pode fazer as suas próprias escolhas. E aí? Então é muito fácil a gente viver dando desculpas. Desculpa para não fazer o certo. Desculpas para não fazer aquilo que vai ser bênçãos em nossa vida, que vai trazer bons resultados. E o que nós vivemos dando desculpa para a vida, para Deus e para todos, e para nós mesmos. Esse é o pior. Porque vem Jesus e conta essa parábola, que um homem preparou uma grande ceia, e uma grande ceia é composta da entrada, né, das entradas. O que tem nas entradas de uma boa ceia? Depende, né? Mas tem as entradas, tem o prato principal, e tem a sobremesa. E dependendo da ceia, pode ter muito mais do que isso. Não é verdade? Então, dependendo da ceia, pode ter muito mais. E aí, convida muitas pessoas para participar dessa ceia. E aí começa. O primeiro diz: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me.
Ainda outro disse: acabo-me de me casar, por isso não posso ir. Desculpe-me. E aí, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Diga comigo: e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Diga comigo: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Você sabe que todas as vezes que eu prego sobre essa mensagem, ela me causa um temor bastante grande. Por que ela me causa um temor bastante grande? Porque essa parte, esse versículo, mostra que alguém que foi um convidado muito especial, que foram os primeiros a ser convidados, que alguém especial deixa de ser especial. Alguém que foi muito importante pode deixar de ser importante. Essa parábola está aqui, Jesus está contando essa parábola, e isso trazendo para nós, é o que tem acontecido no dia a dia. É o que tem acontecido na vida de boa parte das pessoas, no mundo lá fora. Quando o Senhor nos convida, Ele nos convida para uma transformação, para uma vida gloriosa, para nos banquetearmos com as coisas mais lindas do reino. Porque lembre-se que o reino começa aqui. Como muitos expressam e gostam de expressar, né, que o inferno é aqui, não é. Tanto o princípio do reino como do inferno é aqui realmente o princípio. É onde, quando nossa vida é governada por Deus, então nós começamos a desfrutar do reino aqui na terra. E isso se estabelece posteriormente na glória. Mas é onde Deus tem o seu governo. E o governo do Senhor é perfeito. Como do inferno também. Aqui são princípios de dores. Aqui é só princípios de dores. Por mais que você sofra e que você ache que o seu sofrimento é gigantesco, são princípios. Porque dores e não estou nem falando de grande ou pequena, né? Porque aqui nós vivemos as pequenas tribulações, a grande está por vir. Mas a grande tribulação, não estou nem falando dela, porque se eu for falar dela, ela ainda não é o pior, né? Porque aí, biblicamente, tem a eternidade, lago de fogo e enxofre. Mas nós estamos falando, o Senhor nos convida para um banquete, o Senhor nos convida para uma vida gloriosa, o Senhor nos convida para o reino. E muitas vezes, quando nós começamos a dar desculpas, e desculpas por que não estamos na presença do Senhor, por que não estamos envolvidos com as coisas de Deus, por que nós não estamos participando, e cada um diz, não, é porque, como está ali, eu estou corrido demais, eu estou atarefado demais, eu comprei
eu comprei uma terra, preciso vê-la, eu comprei uma junta de boi, preciso experimentá-la, eu acabei de me casar, tenho as coisas do casamento, tenho as coisas da minha vida, eu montei um negócio, eu tenho minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho a correria do dia a dia, eu tenho, e o Senhor, no fundo, está chamando tudo de desculpas. E o prejuízo é sempre nosso, porque no fundo tudo é desculpas. Pode prestar atenção, talvez algumas até experimentaram isso na pele, já viveram, outros estão vivendo e outros vão viver. É que quando nós estamos vivendo uma vida tranquila, aparentemente tranquila, próspera e etc., a gente nunca tem tempo para Deus. Não tem tempo para buscar Deus, correria é grande, os afazeres são grandes, né? Envolvidos com tantas coisas, e não temos tempo. E vamos correndo, e achando que a coisa vai caminhar, porque eu nasci para ser empresário, eu nasci para ser comerciante, eu nasci para ser uma pessoa de posição na sociedade, quando na verdade todo homem nasceu para adorar a Deus. É o principal propósito do homem. E quando nós fazemos isso com excelência, os grandes beneficiados somos nós. Os maiores beneficiados somos nós. Nós somos quem desfruta dos benefícios do reino. Porque a palavra, ela vai se cumprir. O que Deus tem prometido vai se cumprir. Todo o cuidado e acréscimo que Deus prometeu, passa por favor. Mateus 6,33, diga comigo, busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga comigo, e todas essas coisas lhe serão o quê? O que acontece com o mundo e a maior parte das pessoas? Elas buscam todas as demais coisas, se sobrar tempo, elas buscam a Deus. E essa ordem não funciona. Essa ordem não dá certo. Porque a ordem é, busque em primeiro. Em primeiro. Mas é muito difícil você sacrificar a carne. Geralmente nós não queremos sacrificar a carne, nós não queremos aborrecer a carne, nós acabamos cedendo e fazendo as vontades da carne. E quem são os grandes prejudicados? Somos nós. Nos últimos dias eu não falei tanto da história dos judeus, continua a gente me mandando, todos os dias pessoas me mandando coisas, estudos e etc., da história dos judeus, né, que são um povo altamente cuidados enquanto na obediência, tudo que Deus prometeu a eles, e como prometeu a eles, você vê se cumprindo na vida deles, mas, como temos falado, judeu para de 3 a 5 vezes, tem gente que até mais, para orar ao dia. Se eu perguntar quantas você para, talvez nenhuma. Talvez é aquele tipo de oração corrida. Ô Senhor, abençoa meu dia, estou atrasado. Abençoa, vai na frente, abençoa. Judeu não, judeu levanta cedo, antes do sol nascer, para orar. Porque os primeiros minutos do dia é prostrado diante de Deus e orando. Separam outros períodos no decorrer do dia para orar. Isso resulta em quê? Meditam no livro sagrado continuamente, porque a palavra ensinou, não aparta da tua boca, o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, porque tudo que você fizer prosperará, não aparta da tua boca, e eles, rigorosamente, todo lugar que pisar com a planta dos seus pés, esse lugar será vosso, eu vos darei.
eles pisam, e aonde pisam, no mundo, arrebentam. São ricos, milionários, bilionários, empresários. Quando eu falei do Prêmio Nobel da Paz, é uma parte. Prêmio Nobel, física, química, economia, estão lá, no topo. Todos. A boa parte, eles, por ser a minoria no mundo, eles são a maioria premiados. De onde vem tudo isso? De onde vem tamanha prosperidade? De onde vem tamanha riqueza? É promessa, é a palavra. E aquilo está dentro deles. Eles acreditam. Então, quando nós achamos que o tempo dedicado a Deus é um tempo que eu não tenho para perder, quem está perdendo sou eu. Quando eu acho que eu parar para orar, para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para receber direção de Deus, é um tempo que eu não tenho para perder, eu estou perdendo. Porque isso vai me fazer falta. Quando eu deixo de fazer isso aqui, porque eu estou extremamente ocupado, eu estou atarefado, eu tenho uma série de coisas para fazer, eu vou perder. Palavra de domingo, né? Se a gente olhar para um judeu, se você não vê pela imagem dele, você vai ver facilmente que ele é um judeu pelas práticas dele. Porque ele não quer saber se você concorda ou não concorda, mas todos os seus hábitos são hábitos com base na sua fé. Como a Bíblia ensina, quer comais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, eles não querem saber se você acha bonito ou não o tipo de alimentação deles, eles comem por fé. É sagrado, é impuro, não entra dentro de mim. E se você vai achar bacana ou não, se ele estiver conversando com você, chegar no momento de oração dele, ele vai te pedir licença e vai orar. Se você acha que isso é fanatismo, o problema é teu. O problema é teu, se você acha que isso é fanatismo. Só que olhe para a vida e veja. Quanto sucesso, quanta prosperidade, quantas bênçãos, quanta sabedoria, quanta inteligência, quanto avanço, quanto progresso. E aí, nós, com a cultura, simplesmente uma cultura religiosa, infelizmente achamos que tudo isso eu não tenho tempo a perder, e tem. A perda de tempo é não se dedicar. A perda de tempo é não fazer isso aqui. A perda de tempo, porque quando nós falamos de banquete, nós estamos falando de uma vida abençoada, de uma vida que, como disse, um banquete ele começa o quê? Com as entradas. Depois tem o prato principal. E depois ainda tem o melhor, tem a sobremesa. Para fechar um banquete de verdade. E nós estamos falando de uma vida gloriosa, que começa aqui. Uma vida gloriosa em todas as áreas, que começa aqui. E depois se estabelece lá. Agora, isso tem que estar dentro de nós temos que viver isso, porque quem não vive não ensina. Isso pesa sobre nós, porque se nós não vivemos, nós não sabemos ensinar, nós não somos exemplos, e aí temos problemas sérios que vêm posteriormente, porque, começando pelos nossos filhos, vão imitar ou vão buscar se espelhar em falsos modelos, em modelos ruins, que vai prejudicá-los, vai comprometer o futuro deles. Amém? Isso é muito forte, porque Deus convidando para a ceia. Tem gente dando desculpa, então busque quem precisa. Então saia e vá buscar quem precisa. Porque se esses estão fartos, se esses estão gordos, se esses estão prósperos, esses estão... Então, busca quem precisa. E aqueles que são especiais, deixam de ser especiais. Os convidados especiais deixaram de ser convidados especiais. Quem consegue entender, por favor? É algo muito sério para a gente refletir com muita seriedade. Querido, porque, olha, eu tenho aprendido isso e tenho ensinado isso a vocês.
Não adianta. Muitas coisas a gente vai dar a justificativa da gente, a gente vai dizer que a gente é bom, que a gente faz, que a gente... O resultado vai dizer. O resto é blá, blá, blá. O resultado vai dizer. O resultado vai dizer se nós estamos fazendo realmente da forma certa ou não. E nós precisamos estar atentos a isso. Se Deus tem se agradado, que tipo de compromisso nós temos com Deus? E se temos realmente? Se temos realmente esse compromisso. Se não temos apresentado desculpas para uma série de coisas que às vezes parece que está sendo, ai, Deus está vendo, Deus entende. Não, não entende. É a mesma coisa de dizer assim, Deus sabe que o próprio Jesus está contando. E citou ali vários pontos, né? Comprei uma propriedade, comprei uma junta de bois, acabei de casar, e etc. Está mostrando o cotidiano de cada um. Tá bom. Não tem tempo? Nenhum deles vai participar do meu banquete. Então, busque quem precisa. E os convidados especiais deixaram de ser especiais. E entrou realmente quem precisava. E quem valoriza. Mais uma vez, diga comigo, volta ali. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E aí, quando você volta nessas coisas, é a correria do dia a dia, né? A ansiedade por tantas coisas, e o Senhor está nos ensinando. E quando nós falamos do reino, por favor, o reino tem muita coisa envolvida, viu, gente? Viu? Tem muitas coisas envolvidas. Tem gente que diz assim, eu só me preocupo com o espiritual. O que é só se preocupar com o espiritual? É simplesmente a gente viver a vida da gente, olhar para o umbigo da gente e pronto, é isso, é minha vida, eu só preocupo com a minha vida. Ou preocupar com o espiritual é fazer o que Deus mandou. Tem muita coisa envolvida que a gente precisa parar e olhar com muita seriedade. Porque às vezes a gente olha e diga, eu só preocupo com o meu espiritual, mas o que é se preocupar com o espiritual? O que é ser um cristão? Ser um cristão é só um ritual? Ou ser um cristão é ser um pouco de Cristo aonde quer que eu esteja? Precisa ser profundo para discernir isso não, viu? Ser cristão é ser religioso? Simplesmente? Ou ser cristão é ser pequenos cristos, ser um pouco de Cristo por onde eu passar. É por onde eu passar. Isso é profundo. Porque senão, a gente pensa que o cristianismo é um cristianismo egoísta. Que eu me preocupo comigo, pronto, acabou. A minha vida, o resto é resto. Se eu alcançar a minha salvação, o resto que se dane, que vai todo mundo para o inferno. Não, é mais profundo. É mais profundo. Vamos lá. 21, 28 de Mateus. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, repita comigo, vai trabalhar hoje na vinha? Este respondeu, não quero. Diga comigo, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Mas? Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Diga comigo, os publicanos
e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Filho, vai trabalhar na minha vinha? Não, senhor, não vou. Mas mudou de ideia e foi. Filho, vai trabalhar na minha vinha? Sim, senhor. Mas não foi. Quem fez a vontade do Pai? Aí Jesus vem e diz assim: digo-lhes a verdade. Diga comigo, os publicanos e as prostitutas, que era a pior raça vista na época, eram os piores. Publicano, porque era cobrador de impostos, era visto como uma raça terrível. E as prostitutas também impuras. Só que o Senhor diz, estão entrando antes de vocês no reino. Porque existem muitos que se julgam tão santos, que é o que o Senhor estava dizendo a eles. Muitos que se julgam tão santos, quando na verdade diz que vai fazer, diz que faz, mas não faz nada. Tem aqueles que até já se posicionaram tantas vezes, né? Não, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou ser cristão, eu nunca vou evangelizar, eu nunca vou, esquece, você não vai. Mas depois muda e faz tudo aquilo que diz que não faria. Há uma mudança interna e passa a fazer tudo aquilo que disse que um dia não faria e nunca faria. E se torna um filho obediente. E aí Jesus vem e diz o seguinte: aqueles que vocês muitas vezes olham como impuros, como contaminados, como não dignos, eles estão entrando primeiro. Porque são pessoas que mudaram, que creram, que têm feito. Então, isso significa que nós não podemos ser filhos que fala, mas não faz. Nós precisamos ser filhos que faz, que obedece. Está entendendo? Amém? Cada vez que nós vamos entrando na profundidade da palavra, nós vamos entendendo e vendo, né, o quanto nós precisamos levar a palavra a séria, realmente a sério. O quanto nossa vida depende da seriedade com que tratamos a palavra. Quando nós olhamos para esse nível, né, eu comecei falando e mudei um pouco. Eu falei domingo desse nível de comprometimento dos judeus e que muitos, ainda que talvez você não consiga identificar, porque tem muitos judeus, tem praticantes, não praticantes, tem judeus mais ortodoxos, outros menos radicais, mas ainda que você não consiga identificar pela imagem que ele vai transferir, você vai conseguir identificar que ele é um judeu pelas suas práticas. Pelas suas práticas, no comer, no beber, no falar, na separação, nas orações, no dia sagrado deles, você vai conseguir. E aí a pergunta de domingo é: quantos sabem que você é cristão? E como eu digo de quantos sabem, eu tenho gente que eu aconselho o seguinte, e não estou aconselhando não, já aconselhei várias vezes, é melhor não dizer que é. Porque se falar, vai escandalizar. Então é melhor que a gente nem e simplesmente dê o bom exemplo, dê o bom testemunho. Que as pessoas vejam que somos cristãos no nosso falar, no nosso agir, na nossa maneira de se portar, no nosso alto nível de comprometimento e de fidelidade para com Deus.
E automaticamente essas pessoas vão ver a palavra se cumprindo em nossas vidas. Porque se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que vocês quiserem e vos será feita. A palavra vai se cumprir, porque a palavra está em você. Você vive a palavra, ela cumpre, ela se materializa na sua vida. Então não tem como as pessoas não olhar para a sua vida e ver os frutos. Não há como. Posso dizer uma coisa para vocês? Vou pegar num ponto que muita gente fala, hoje ainda eu recebi um elogio. Falou assim, uma pessoa disse assim para mim hoje, eu não conheço muito bem o senhor, não tenho aproximação com o senhor, mas virou para mim e falou assim, eu já sei quem o senhor é pelo seu filho. Disse isso para mim hoje, porque o seu filho só poderia ser quem ele é se tivesse alguém a quem se espelhar, como eu vejo nele isso. Eu não sei quem o senhor é. Eu não sei, não tenho intimidade com o senhor. Não tenho, ouço falar alguma coisa da filha do senhor. Mas o seu filho eu tive contato com ele. E é muito difícil ver um garoto assim com a idade que ele tem. E eu tenho certeza, pelo pouco que eu sei, que ele é o que ele é. Porque certamente ele se espelha de alguma forma no senhor. Nós temos um peso de responsabilidade. Nós temos um peso. E as pessoas não vão seguir, se realmente a gente não viver. Então, se você é uma pessoa que não é correta, você é uma pessoa que não tem uma postura fora, ou seja, como chamam por aí, né, nos bastidores, então você se torna um escândalo. Então, quem tem que nos ver primeiramente como cristãos? As pessoas que estão do nosso lado. Eles sabem. A minha esposa, os meus filhos, eles vão saber. Somos perfeitos? Não, não estamos pregando perfeição. Não somos perfeitos. Só que quando nós temos temor, reverência, quando nós zelamos com a palavra, tem coisas que os meus filhos aprenderam assim. Papai, posso fazer? Não. Por quê? Porque isso não é para você. Aqui está o perfil do garoto, do jovem, do homem de Deus. Ah, mas eu posso fazer meus colegas. Não, não é para você, querido. É importante que você entenda isso. Que isso não é para você. O que talvez seja para alguns, não é para você. E se você quer uma vida realmente abençoada, se você quer uma vida com Deus, então você vai ter que respeitar o que Deus pensa. Você vai ter que aprender a respeitar a palavra. E na vida da gente, sabe quando a vida da gente muda? Quando a gente toma decisões ou deixa de tomar com base no que está escrito. A palavra é lei em nossas vidas. Mas o que o teu homem interior, não importa o que o meu homem interior está falando. Lembre-se de Jesus na tentação do deserto. Está escrito. Então Jesus estava dizendo, não importa se eu estou com fome ou não estou com fome. Não importa se eu estou há 40 dias sem comer, não importa se eu estou aqui, não importa, está escrito. Isso é o que importa. Entendeu? A todo isso te darei. Não. Satanás, está escrito. E ficou com o que está escrito. E nós precisamos aprender a ficar com o que está escrito. E crer que, quando nós praticamos, tem os benefícios. Nós vamos colher os benefícios. É impossível não colher os benefícios. Entende? Amém? É impossível nós não vermos a palavra se cumprir. Agora, precisamos. O banquete está aqui. Nós começamos com as entradas. Daqui a pouco tem um prato principal. E mais a sobremesa. Nós vamos desfrutar. Nós precisamos ser aquele filho que até um dia disse assim, eu não vou fazer, mas volta atrás e faz.
volta atrás e faz. Do que aquele que diz sim, senhor, mas não faz nada. Parece perfeito, né? Ah, você faz, sim, senhor. Você faz, sim, senhor. Você faz, sim, senhor. Mas não faz nada. Nas costas é outra coisa. Não é verdade? Nós precisamos ser esse filho, que até, como nós mesmos, né? Quantas vezes falamos, isso eu não vou fazer. Isso eu não serei. Isso eu não serei. Mas a gente volta atrás e fala, oh Jesus, quanta ignorância, quanta cegueira, né? Cego, tudo que eu falei que não faria, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer o que o Senhor tem me mandado, o que o Senhor tem pedido que eu faça. E aí vem os benefícios. Amém? Fique em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Deus tem preparado um grande banquete, do qual você é um convidado especial. Nós somos valorize o teu lugar. Eu quero dizer e reforçar isso, que talvez a gente tem dado tantas justificativas. Eu não posso, eu não tenho tempo, minha vida é corrida demais, e papapá, e papapá, papapá, papapá. A gente pode dar. Mas a questão é, Deus está olhando tudo e dizendo, desculpas. Desculpas. E aí nós vamos dar uma série de desculpas e aumentar essa lista de desculpas e supostas histórias. Por que não fizemos? Por que não fomos bem-sucedidos? Por que não deu certo isso? Por que não deu certo aquilo na nossa vida? Por que essa área não foi bem? Por que aquela área não foi bem? Por que eu não fui bem-sucedido nisso? Por que eu não fui bem-sucedido naquilo? E aí é que as desculpas virão à tona. E elas são a resposta. As respostas. O que você priorizou? A resposta está na pergunta, né? No questionamento. O que você priorizou? O que você tratou como as coisas mais importantes? O que você gastou mais o seu tempo, investiu mais o seu tempo? O porquê não teve tempo para o banquete? Para orar? Para meditar? Para Deus falar com você? Para Deus te dar a direção dEle? Por quê? E aí a gente vai falar, né? Minha vida era corrida demais. Tinha tanta coisa para cuidar. Tanto trabalho, tantos afazeres, tanto. E aí o Senhor vai dizer, desculpas. Porque toda a promessa que Deus fez aos judeus, de glória, de grandeza, de prosperidade, de vitórias, era se fielmente, cuidadosamente, eles obedecessem ao Senhor. Se eles se fizessem como o povo santo, o povo separado do Senhor. E aí, quando você olha, quantos bons resultados, quantos avanços, quantos progressos, pelo poder da palavra. Deus cumprindo com o que prometeu.
Trate e grave isso, né? Dê a devida importância, porque Deus tem te convidado para a ceia, para um banquete, para uma vida de banquetes. É para uma vida que, como num bom banquete, talvez ainda nada foi servido, para alguns o que foi servido só foi a entrada, mas tem muito mais. Deus tem muito mais. Está prestes a vir o prato principal. E muito mais. Seja aquele filho que disse: eu não vou, mas mudou de ideia e fez a vontade do Pai. Faça parte desses. Fale com Deus.